the summer of love. Quando a gente fala de microbiota intestinal também, a gente não está apenas falando da capacidade da microbiota de modular a saúde do intestino, mas também hoje vários estudos mostram os efeitos da microbiota intestinal sobre o desenvolvimento vascular, sobre a capacidade ou o desenvolvimento de doenças em humanos, o que a gente pode chamar da doença de Alzheimer, doenças cognitivas, efeito então no desenvolvimento do cérebro, ou deposição de gordura no tecido adiposo. Então, todos esses fatores e estudos mostram que a microbiota intestinal possui um efeito enorme no desenvolvimento até de câncer em humanos. Então, a gente não está apenas falando de saúde intestinal. Quando a gente fala de microbiota intestinal, a gente não está apenas falando de saúde intestinal, mas sim de da saúde do hospedeiro em si, todas as interações que a microbiota, que os micro-organismos, que os milhares de micro-organismos possuem sobre o hospedeiro através da produção de componentes que serão absorvidos pelo hospedeiro, certo? Então, primeiro, antes de tudo, para clarificar um pouco os termos que a gente usa, tenho certeza que vocês já devem ter visto o termo microflora, microbiota, microbioma, outros termos, e para clarificar um pouco. Bom, o termo microflora, ele era usado inicialmente quando acreditava-se que as bactérias, elas pertenciam ao reino plantae, quando que a gente possuía, né, só as duas divisões, reino animal e reino das plantas, e acreditava-se que as bactérias, elas eram pertencentes, ou eram um tipo de planta, digamos assim. Mas hoje em dia a gente sabe, existe essa outra subdivisão, os organismos, os seres vivos, eles são classificados em 3 domínios: arqueabactéria e eucária, e as bactérias, então, logicamente, pertencem ao domínio bactéria. Mas vocês podem ver ainda muito o termo microflora sendo usado popularmente, na literatura popular, principalmente em comerciais de iogurtes, mas na literatura científica o termo microbiota é o que deve ser usado. E o termo microbioma, então quando a gente fala em microbioma, aí a gente envolve todos os micro-organismos que estão presentes no intestino. Aí a gente vai ter bactéria, protozoários, vírus, a gente está falando de microbioma. Microbiota, quando a gente se refere apenas às bactérias. Ok? Então, a microbiota intestinal, a gente sabe que a ave possui diferentes compartimentos no trato gastrointestinal, mas a maioria das bactérias, elas residem na parte final do intestino, lá no ceco, onde a concentração, onde as condições ambientais vão estar melhores para a proliferação das bactérias, então a concentração de bactérias vai ser maior. Por exemplo, no ceco, a concentração pode chegar de 10 a 11 a 10 a 12 células por grama de conteúdo intestinal. E ela pode, na verdade, essa microbiota, ela pode ser considerada como uma extensão do genoma do hospedeiro e, portanto, hospedeiro com a microbiota pode ser considerado como um superorganismo, porque a microbiota está produzindo vários componentes que possuem efeito local, efeito nas células do animal, células intestinais, mas também componentes, principalmente os ácidos graxos de cadeia curta, que podem ser absorvidos e possuírem um efeito sistêmico, além de estar modulando a microbiota em torno de si.